Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20. Eu gosto muito das leituras do Antigo Testamento. São textos maravilhosos, né? Lições interessantíssimas que temos para a nossa vida. 1 Reis, capítulo 20. Lá no Antigo Testamento, mais para o início da Bíblia, não é? No capítulo 20. Nós vamos ler do verso 23 até o versículo de número 28. 1 Reis 20, de 23 a 28. Graças a Deus. Quem não tem Bíblia, pega carona com quem tem. Em nome de Jesus. Amém? Pedir a algum diácono, algum irmão que sabe mexer com esses aparelhos de ar-condicionado, desse uma olhadinha nele, se está tudo bem. Aqui eu estou sentindo calor e eu vejo alguns irmãos também abanando. Se está tudo bem aí, Marcelo, dá uma olhada aí para nós. Se tiver, porque está calor mesmo, né? Graças a Deus. Amém, irmãos? Ok. Podem olhar para cá agora. 1 Reis, capítulo 20, do versículo 23 até o versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Faze, pois, isso: tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães, e forma outro exército igual em número ao que perdeste, e com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. E ele deu ouvidos ao que disseram, e assim o fez. Decorrido um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também aos filhos de Israel se passou revista, e foram providos de víveres e marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de frente deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou Deus. Vou repetir apenas o versículo 23, uma parte dele, o versículo 28. Olha o versículo 23, quando a Bíblia diz, na metade final do versículo: mas pelejemos contra eles no vale ou na planície, porque os deuses deles são deuses dos montes. E o 28, também na segunda metade do versículo: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Pedi a você para que continuasse com a sua Bíblia aberta. O texto que acabamos de ler, irmãos, narra um momento da história do povo de Israel na época dos reis. E o contexto aqui diz respeito ao reino do norte. Os irmãos sabem que em determinado momento da história do povo de Israel, especialmente quando Salomão morre e seu filho Reoboão assume o trono, o reino é dividido no reino do norte, que é chamado de Israel, cuja capital é Samaria, e o reino do sul, que é chamado de Judá, cuja capital é exatamente Jerusalém. E o reino do norte, ele é governado por um rei chamado Acabe. Acabe, os irmãos sabem disso. Acabe é o marido da terrível rainha Jezabel, que é quem, na verdade, dominava, e, na verdade, ela que governava, não é? Todo o reino do norte, o reino de Israel. E o contexto é o seguinte: eles vêm de uma batalha, Israel contra a Síria.
A Síria era governada por um rei chamado Ben-Hadad. E eles tiveram uma luta quando os israelitas venceram a batalha. E essa luta, essa batalha se deu numa montanha, se deu no monte. Então, depois de perderem a guerra, os sírios então disseram: olha, os israelitas venceram a batalha porque o Deus deles é o Deus que atua nos montes. Então, a próxima batalha, nós vamos chamar os israelitas para o vale, para a planície, porque o Deus dos israelitas não é poderoso no vale. Ele não é poderoso na planície. Então, a próxima luta vai ser na planície. O que vocês acham? Estavam certos os sírios, sim ou não? Glória a Deus que não. Porque havia naquela época uma crença muito interessante de que os deuses mais poderosos habitavam nas montanhas, né? Não sei se você sabe, mas, por exemplo, a ideia da Olimpíada, né? Ela tem sua origem na crença de que os deuses gregos, eles viviam numa montanha muito alta. A montanha se chamava Olimpo. Então, os deuses moravam na alta montanha do Olimpo e de lá dirigia a vida das pessoas. Daí, as primeiras Olimpíadas eram, de certa maneira, competições para agradar os deuses. Por isso chamava Olimpíadas, ou seja, os deuses do Olimpo é que estavam, então, de lá, observando tudo que acontecia aqui embaixo. Essa era uma crença comum naquela época e às vezes até alguns de hoje, parece que até o cristianismo, de certa maneira, incorporou alguma dessas frases, porque tem pessoas que pensam que a oração no monte ela é até mais poderosa, a sua resposta ela vem de uma maneira mais incisiva, né, do que se você orar como Jesus ensinou que devíamos fazer, entrando no nosso quarto, fechando a porta e orando ao Pai em secreto para aquele que vem em oculto nos recompense. Aliás, existe um lugar onde a Bíblia nos manda realmente orar, esse lugar é no nosso quarto com a porta fechada. Amém, irmãos? Não é nada contra quem ora no monte, o importante é orar. Se é no monte, se é no vale, não interessa. Porque, vou pedir para voltar na primeira tela aí, o nosso Deus é o quê? É o Deus... é Deus dos montes e dos vales. Os sírios estavam errados. A batalha não foi vencida pelo povo de Israel naquele dia, e está aí nos capítulos anteriores do que lemos, porque o Deus dos israelitas, o Deus de Israel, que é o nosso Deus hoje, o Deus da igreja, e quando eu estou falando de Israel, não estou falando de um país que chama Israel hoje, estou falando de um povo escolhido por Deus, lá no início, exatamente com Abraão, e que agora esse Deus se revela a eles, e é o Deus da batalha, é o Senhor dos exércitos, é aqueles que estavam com esse povo em todos os momentos, mas que hoje esse mesmo Deus não é mais apenas o Deus de Israel, porque o Israel de Deus hoje se chama a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos falando do Deus de Israel, estou falando isso porque temos uma guerra em curso, né? E algumas pessoas estão de um lado e do outro. Então, estou dizendo que o Deus de Israel não é o Deus dos palestinos ou o Deus de Gaza. Estou dizendo hoje que o Deus de Israel é o único Deus que existe, é aquele que criou todas as coisas, é aquele que enviou Jesus e que é o Senhor da igreja. O Israel de Deus hoje é a igreja. Portanto, o Deus dos montes é também o Deus dos vales. Na Bíblia, os montes têm esse significado. Era o lugar mais alto que alguém podia chegar. Lembremos que não tinha como ir mais alto que os montes. Não tinha avião, não tinha drone, não tinha como olhar as coisas de cima, né? Outro dia mesmo, semana passada, né? Indo para... Tem coisas que nossa geração é muito privilegiada, sabe, irmãos? Indo para João Pessoa, né? O aviãozinho vai lá em cima das nuvens, né? É um mistério esse negócio de avião, né? Vocês já pensaram sobre isso? É um mistério. É muito rápido, nem parece que é de verdade, não? E eu estou voando assim, olhando só as nuvenzinhas, as cabecinhas lá embaixo, né? Os carrinhos tudo pequeno. Eu pensei, gente, nem os discípulos de Jesus tiveram uma visão como essa. Só Jesus, porque ele foi assunto aos céus, ele subiu para o céu, então ele viu, né? A Bíblia fala que ele sumiu nas nuvens, então ele viu.
Mas nós somos privilegiados demais, né? Tem coisas que nós vemos que nem os discípulos viram. Mas naquela época, o lugar mais alto que se podia ir era uma montanha. Não sei quantos já foram lá na Bituruna. Deixa eu ver, quantos já foram na Bituruna? Levanta a mão. Tem gente que nunca foi? Deixa eu ver quem nunca foi, então. Vou mudar a pergunta. Pelo amor de Deus. Valadarense que nunca foi, vai ter que apanhar. Vou ter que dar uma coça. Tem Valadarense? Não tem. Os outros são estranhos. Deixa eu ver os que nunca foram. Nós vamos marcar um retiro lá. Você não foi, não? Ô, Messias, não me faz vergonha, não, Messias. Você já foi no lugar mais... Mas não vale. Ir no lugar mais alto, no Inabituruna... Esses jovens, você não foi, não, minha filha? Tem que marcar uma excursão dos adolescentes aí, ó, para levar essa menina. Vocês são um anfitrião muito ruim. Aquela de lá, aquela de lá que está conversando lá, ó, Juliana, entendeu? Ela anda de bike. Vocês estão andando aí, porque agora está mexendo com um negócio de política. Para onde? Mas você desce o Bituruna? Sentiu firmeza aí? Você desce a Bituruna? Mas você sobe primeiro. Aí tem que descer. Eu não preciso pedalar para descer. Só deixar. Porque lá na Bituruna, não sei se você sabe, tem aqueles camaradas que descem ali, você já viu? Desce assim, chutado. Aí quando ela me falou que mexia com esse negócio de mountain bike, não sei o que lá, bike, eu falei, você é daqueles que descem a Bituruna? Eu falei, não, eu sou dos que sobem. Sobe a Bituruna, irmão. Isso aí. E lá de cima, uma vista tão bonita. Primeiro que a gente conta quantos coelhos de nisso que tem, né? Dá para ver direitinho, assim. Eu já contei 9, teve gente que já achou 11. Mas é uma das... Vocês já foram lá na Bituruna? Aí, ó, tem que ir lá. A gente vê o rio, né? A cidade toda, aquela coisa linda. Então, para aquele povo primitivo, o lugar mais alto que se podia subir é na montanha. Então, eles imaginavam que os deuses moravam na montanha. Ainda hoje, em algumas cidades, inclusive na nossa, alguns símbolos religiosos ficam exatamente da montanha, como que de lá está protegendo a cidade. Lá no Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor que está lá, mas não protege ninguém, tá? Ele precisa ser de vez em quando limpado, arrumado, porque senão ele cairá de cima, não é assim? Então essa crença de que a montanha é um lugar especial em que Deus atua, ainda hoje existe no nosso meio. Mas quando eu falar de monte, aqui não estou falando necessariamente do monte como um acidente geográfico, mas o monte enquanto a situação da nossa vida. O monte enquanto uma experiência com Deus. E o monte na Bíblia, ele sempre nos leva a pensar no lugar onde Deus se revela em grandes prodígios. Quem não se lembra, por exemplo, do Sinai, o monte em que Deus revelou a Moisés e ali deu a ele as tábuas do testemunho com os 10 mandamentos que foram e ainda são princípios para a nossa vida. Ainda que alguns deles não precisam ser seguidos à risca, porque não estamos mais no tempo da lei, mas na época da graça, amém? Mas os seus princípios, todos eles ainda valem para nós. E ali no Sinai, onde o Senhor se revelava a Moisés, e Moisés, depois que desce do Sinai, ele vem com o rosto brilhando, tal como era forte a revelação da glória de Deus no Sinai. Ele desce, o seu rosto continua brilhando por muito tempo. Tudo bem que depois foi apagando o brilho, aí ele, para não passar vergonha, ele pôs um paninho na cara, mas Deus não mandou fazer isso. Mas o certo é que os montes são lugares onde Deus revela o seu poder. E a Bíblia fala aí no texto também que um profeta, quando os sírios disseram, o Deus de Israel, o Deus dos israelitas, ele é Deus só dos montes, vamos pelejar contra eles no vale para derrotarmos. Um profeta vem e diz para o rei Acabe, olha, creia que não é assim. Daqui a um ano eles vão voltar e eles serão derrotados no vale também. Não sabemos se esse profeta era o profeta Elias. Talvez não, mas talvez fosse.
Mas pensando que esse profeta poderia ser o profeta Elias, na vida de Elias, nós podemos ver isso. Que Deus, na vida do profeta Elias, se manifestou como aquele Deus dos grandes prodígios, o Deus dos grandes feitos, das grandes bênçãos no monte, especialmente no Monte Carmelo, mas também se mostrou presente na vida dele, como se mostra também presente nas nossas vidas, nos vales da vida que nós passamos. Por exemplo, se você voltar uma página ou duas da sua Bíblia, por isso eu pedi para você deixar aberto, para o capítulo 18 desse mesmo livro, do primeiro livro dos reis, nós vemos aqui então um fato interessantíssimo na vida de Elias que acontece no monte. A Jezabel, a esposa do rei Acabe, ela era uma sacerdotisa de duas divindades da sua época. Uma delas é o chamado deus Baal. Esse deus Baal, ele era considerado pelos sírios e pelos não-judeus como o Deus responsável pela prosperidade, para trazer dinheiro para o povo, para abençoar as plantações, a agricultura. Veja como é que, irmãos, é interessante isso, como que mesmo diante de toda a técnica, de toda a tecnologia, de tudo aquilo hoje que a gente está falando, estou dizendo que a gente é capaz de voar. Quem talvez há 150 anos atrás pudesse dizer que hoje você coloca mais de 500 pessoas em um avião, atravessa o oceano, vai para a Europa, vai para a África, vai para a Ásia, vai daqui para lá. Quem poderia dizer isso? Isso é louco, isso nunca vai acontecer. Acontece hoje. Tem avião que sai até de Valadares. Tem. Sai, pequeno, mas sai. E vai, meu filho, tremendo, mas chega lá em Belo Horizonte, que é uma beleza. Chega. Não precisa ter medo. Chega lá tranquilo. Uma beleza, uma benção. 40 minutos? Só precisa ter um dinheirinho, porque não é barato também não. Mas vai, não é? Quem diria? Ou seja, a técnica, a tecnologia, ela aumentou demais da época, e aqui nós estamos falando em pelo menos talvez uns 3.000, 3.500 anos atrás. Esse fato que aconteceu aqui. Mas veja como espiritualmente o ser humano parece que ele não evolui. Ele evolui em várias áreas. Submarino que vai lá ver o Titanic lá. Tudo bem que uns explodem por aí também, mas a maioria vai lá e vê o Titanic, filma e volta. Mas ainda espiritualmente continuamos colocando os nossos deuses nos montes. Ainda espiritualmente continuamos elencando deuses, colocando deuses como responsável pelas plantações, responsável pela prosperidade e etc. A outra deusa, que a Jezabel, a esposa do Acabe, ela era uma sacerdotisa, era chamada de Astarote. Astarote era a deusa da fertilidade. A figura dela é até assim com seios enormes, como aquela mãe que dá fartura para os filhos, que é também uma figura sensual. Vejam que ainda hoje são os mesmos deuses daquela época que dirigem a sociedade. O deus Baal, do dinheiro, e a deusa Astarote, do sexo. É isso que ainda gira. Tudo hoje em dia gira em torno dessas coisas, não é, irmãos? Como que o ser humano ele não evolui espiritualmente em direção a Deus, mas, não obstante toda a evolução na medicina, nas artes, na tecnologia, etc., espiritualmente continuamos o mesmo, crendo e colocando para nós coisas, deuses feitos por mãos humanas que realmente não podem dar a resposta que nós precisamos. É preciso então, e Deus nos chama hoje para o monte, que não, repito, não é necessariamente um lugar geográfico, mas uma atitude do nosso coração, de buscarmos a Deus com sede, assim como Moisés subiu no Monte Sinai para ele receber de maneira extraordinária o mandamento do Senhor, que veio como um fogo e dava aqueles relâmpagos em cima do Monte Sinai, a ponto do povo dizer, aquele Moisés morreu lá em cima. Vamos fazer aqui uma imagem para nós, como falei há poucos dias atrás sobre a história do bezerro de ouro. Mas Deus nos chama para o monte porque Ele quer nos revelar algumas coisas. A primeira coisa que Deus nos revela no monte é quem nós somos.
É ali diante de Deus, na presença de Deus, e o nosso monte, como disse, pode ser o nosso quarto, pode ser até o banheiro, pode ser um lugar secreto, onde nós estamos na presença de Deus, recebendo diretamente dEle. Isso é maravilhoso. Que ainda hoje, não obstante termos a palavra de Deus, que é a palavra de Deus para nós, não obstante vermos Deus, o nome de Deus e a presença de Deus escrito na natureza, mas ainda hoje Deus nos fala pelo seu Santo Espírito quando nós nos colocamos prontos a ouvir. E quando estamos no nosso monte, nosso lugar de busca de Deus, Ele se manifesta, mas Ele nos mostra quem nós somos. É ali diante dele como, por exemplo, Jacó, não é? Jacó também, quando teve um encontro com o Senhor, e o anjo aparece para ele e começa a lutar com ele, e ele diz: eu não vou te deixar se você não me abençoar. A primeira coisa que o anjo pergunta a Jacó é o seguinte: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O nome Jacó significa aquele que quer suplantar, porque ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão, como se tentasse, eram gêmeos, como se ele tentasse sair primeiro que o irmão. Botaram Jacó, aquele que quer passar na frente, né? Digamos assim. Usurpar o lugar do outro, tomar o lugar do outro. Qual é o seu nome? Aí Jacó disse: meu nome é Jacó. E o anjo do Senhor diz a ele: a partir de agora você não é mais Jacó, você vai ser Israel. E Israel é aquele que luta com Deus e prevalece. A primeira coisa que Deus quer que a gente compreenda é quem nós somos. E se você olhar aí no capítulo 18 desse mesmo livro dos Reis, especialmente a partir do versículo 20, você vai ver a disputa que houve entre os profetas de Baal e Elias, um profeta. Para os irmãos terem uma ideia, Elias desafiou o rei Acabe e a rainha Jezabel para mostrar que só o Senhor era Deus, para mostrar que só existe um Deus verdadeiro, um Deus que nos atende, um Deus que nos ouve, um Deus que, embora tenha criado todas as estrelas, todo o mundo que conhecemos e até o que não conhecemos, Ele se importa conosco na nossa individualidade. E Ele diz então: vamos para o monte Carmelo, e você pode juntar, Jezabel, todos os profetas desse falso Deus chamado Baal, dessa falsa deusa chamada Astarote, o Deus dinheiro, o Deus Mamon e o Deus sexo, sensualidade, contra um profeta. Sabe quantos vieram? 450. Foram para o monte. E ali nós descobrimos pelo menos 3 classes de pessoas que estavam naquele momento. Primeiro, os incrédulos. Deus revela no monte aquilo que você crê a respeito dele. Nós somos chamados aí fora, e é assim que nós também nos denominamos, como crentes, não é? Crentes. Essa expressão foi trazida principalmente pelos americanos, né? Para nós, para designar aqueles que creem no Senhor, crentes. Mas sabia que tem muito crente que é incrédulo? Sabia que tem muito crente que no momento de recorrer a Deus, ele geralmente recorre a outras coisas? Porque quando nós estamos no monte, assim como Moisés também diante da sarça ardente, e nós recebemos um convite, e Deus diz: olha, Moisés, você vai tirar o povo de Israel do Egito. E ele pergunta: mas quem sou eu? Eu não posso. Ou seja, ele percebia que, muito embora todo o preparo que ele tivera, ele não era capaz, sozinho, de comandar uma empreitada tão grande, e ele entra numa crise na fé. Eu perguntaria a você: o que você crê mesmo a respeito de Deus? Não na teoria. Na teoria eu poderia te perguntar: quem é Deus? Você vai dizer: Deus é onipotente, onisciente, onipresente, criou todas as coisas.
Mas a primeira dificuldade que você tem, muitas vezes, você não recorre a Ele. Você se desespera. Você até perde a fé, até fala mal, por que isso está acontecendo comigo? Mas quando nós estamos no monte, na presença de Deus, nós vemos aqueles, ou que tipo de fé nós temos. Acabe, por exemplo, o rei, era um incrédulo, um feiticeiro. A Bíblia diz que ele passava os seus filhos pelo vale do Rinom, que era nada mais, nada menos do que uma fogueira que se acendia num tronco de árvore muito grande, e os bebês eram dedicados a esses falsos deuses, sendo jogados naquela fogueira. Eles eram queimados para os demônios. Acabe era um incrédulo. Um incrédulo porque ele realmente, muito provocado pela sua própria esposa, ele não cria no Deus verdadeiro e foi o que levou à morte. Diferente dos seus pais, dos seus antepassados, que eram homens de Deus, ele não deu continuidade na sua vida a tudo aquilo que ele aprendera a partir daquilo que ele teve em casa. Então, Elias dá primeiro a oportunidade aos profetas de Baal, e o desafio foi o seguinte: nós vamos erigir aqueles altares, e ali nós vamos colocar a oferta. Geralmente era um animal morto e colocado ali naquele altar. E Elias desafiou: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Interessante que isso nunca tinha acontecido na história. Ia ser algo inédito. Ia ser algo inédito. Mas Elias tinha fé. Ele sabia o Deus que ele cria. E ele então deixa primeiro os 400 profetas de Baal. Se você olhar aí no capítulo 18, especialmente o versículo 26, os profetas de Baal cortaram então o animal, colocaram ali e começaram a invocar o nome do Deus Baal, verso 26, e diziam: ah, Baal, responde-nos. E a Bíblia diz: porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, eles se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Eles então clamavam para aquele falso Deus que não respondia. Porque só um Deus pode responder. É o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nós cremos. A Bíblia diz aí no verso 27, né? Uma parte irônica, quando diz que Elias zombava deles e dizia: clama em altas vozes, ele é um Deus. Pode ser que ele esteja meditando, atendendo a alguma necessidade, ou viajando, ou dormindo, e daqui a pouco ele vai despertar. Elias faz chacota dos 450 profetas. Diz: um Deus é alguém muito ocupado, chama mais alto. E o verso 28 diz que eles clamavam ainda mais, se retalhavam com facas e com lancetas, derramavam o próprio sangue, mas nada aconteceu. Nada aconteceu. É interessante que algumas pessoas valorizam muito a fé. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte: olha aqui para mim que eu vou dizer uma coisa que você vai chocar agora talvez. A fé não é o mais importante. Como assim, pastor? Não. O mais importante é o objeto da nossa fé, ou seja, em quem nós depositamos nossa fé. Esses 450 profetas de Baal tinham uma fé no seu Deus muito grande, talvez maior do que a nossa. Eles clamavam, eles se cortavam, eles faziam um sacrifício no próprio corpo. Mas nada acontecia. Eu conheço pessoas, muito gente boa, muito bacana, que tem fé em algumas coisas, em algumas religiões, em alguns. Mas a sua fé é vã, porque não está colocado em quem deveria estar, que é no único Deus, que é invisível, mas é real, e é aquele que responde.
Há um segundo grupo de pessoas aí nesse capítulo 18. São aqueles que não têm fé e nem são incrédulos. A gente poderia chamar esse grupo do grupo dos neutros. Eu diria que esse é o pior grupo, é o mais perigoso. Na linguagem da minha avó, lá do Mata 3, não fede nem cheira. Não fede nem cheira. Você já viu gente assim, não fede nem cheira? Não é nada. Não é nada. Toma decisão nenhuma. Ele acha que por ele não tomar decisão nenhuma, a favor de Deus ou contra Deus ou o que for, ele está bem na fita. E não está. Tem cristão assim, que não fede nem cheira. É igual aquela igreja lá do Apocalipse, em quem o Senhor Jesus mandou uma mensagem e diz: olha, você é morno. Quem dera se você fosse quente ou fosse frio, mas você é morno. E porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Irmãos, nada morno presta. Um café morno. Uma água morna. Ou é quente ou é frio. Não dá. A Bíblia diz, no 1 Reis 18, 21, que o profeta então olha para o povo, porque vem o povo assistir, né? Vem a galera. Sempre tem a galera para assistir. Veio gente de todo canto, subiu na montanha. E o profeta diz a eles assim: por que cocheais entre dois pensamentos? 1 Reis 18, 21. Olha aí na sua Bíblia. O que é cochear? É mancar. Por que vocês ficam nem lá nem cá? Eles estão lá de torcida. Ah, vamos ver quem vai mandar fogo, se é o Baal. Vamos lá, igual torcida. Atlético e Cruzeiro, vamos lá. Ô gente, nós temos um retiro dos pastores todo ano. Aí os pastores, né? Pastor é bicho bobo. Aí eles levam as camisas de futebol deles, que é o lugar que eles têm para usar. Eu levo a minha. Cheio de naftalinazinha, mas vai. Aí chegou uma marmota lá outro dia. Não vou dizer quem é não, que alguns conhecem. A camisa dele era assim. Na frente, metade era Galo, metade Cruzeiro. E atrás era América. Nós quase batemos nele lá. Ô filho, decide, meu amigo. Não, eu quero estar bem com todo mundo, os membros da minha igreja. Eu já tinha capinado ele há muito tempo. Não é? Aliás, eu acho que foi até capinado aí por aí já. Ué, não fede, né? Que negócio é esse? Ou você é um trem ou não é. Então fala que não gosta logo de futebol. Não é assim? Tem que ter lado. Aí foi Jesus quem disse, né? Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Toma posição. Mas tinha um lá, a Bíblia diz, que ficava ali, e quando o profeta Elias então diz: olha, por que vocês estão entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então segue. Se é Baal, segue. Mas no final do verso 21 do capítulo 8 diz assim: o povo nada respondeu. O povo nada respondeu. Irmão, se tem algo que não vale a pena, é estar nesse lugar da neutralidade em relação ao reino. Não existe. Não existe. Não existe. Sinceramente, não existe. Os neutros são um perigo. O monte revela se você é um neutro. Um neutro. É preciso botar a cara. É preciso assumir o que se é. Em nome de Jesus. As nossas universidades, de manhã nós oramos pelo povo do Enem. Irmão Tomás orou uma oração que eu achei bonita essa oração. Mas que Deus também deve ter achado. Se não achou, é problema. Tomás orou na oração dele assim, para Deus proteger nossos meninos nessas faculdades. Não é isso, Tomás? Mais ou menos isso, senhor. Viu? Viu, Brian? Você fica com essa cara aí de... Você passou também? Nós oramos de manhã, você perdeu, hein? Escola Bíblica Dominical faz falta. Você vai fazer que curso? Direito. O que está dando esse povo, hein? Dá dinheiro esse negócio? Cadê os advogados? Dá, né, irmão? Você também, né? Fazer direito. Missões, evangelho, ninguém quer. No seminário, está tudo vazio lá, né? Tá certo.
Mas precisa mesmo guardar, sabe, irmãos? Porque as faculdades estão cheias de neutro. E lá é complicado. Lá é complicado. Mas tem que botar a cara. Montar o altar e falar, vamos ver quem Deus responde aqui. Se é o Darwin ou se é Jesus? Né? É isso. Dá para ser neutro. O neutro só dança no final. Quando eu fiz faculdade, já era inclusive pastor, quando fiz a faculdade de psicologia, né? E é um ambiente, já naquela época era muito complicado, hoje imagino que ainda mais. Muito humanismo, né? Nesse sentido de complicado. Não que psicólogo é complicado. O psicólogo descomplica, né, Dileimar? Né, Mary Glaucia? Né, Tatiana? Tá muito crente essa cara sua, não, mas tudo bem. Complicadíssimo. E aquilo nas aulas era aquela luta. Todo mundo queria ouvir o que eu tinha para falar, quando o professor falava uma coisa lá. E professor universitário, não sei se tem algum aqui, mas ele acha que ele sabe sobre tudo. Porque ele tem um mestrado, um doutorado, ele acha que ele pode falar sobre qualquer assunto do mundo. Bolinha de gude. Pois é, bolinha de gude. Panela de pressão. Panela de pressão. Jesus, não. O professor foi falar lá de sociologia, foi falar de aquele doidão lá do protestantismo lá, como é que chamava? O alemão lá. Não, depois outro doidão, isso aí é mais doido ainda. Enfim, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Não, hã? Fala, gente. Enfim, vou lembrar. E aí ela dizia que ele escreveu esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque o protestantismo era o responsável pelo capitalismo no mundo. Max Weber, isso mesmo, Max Weber, um dos pais da sociologia, né? Eu falei, professor, onde a senhora tirou isso? Mas é assim, porque ele escreveu sobre o protestantismo. Eu falei, não, pelo contrário, ele não está defendendo capitalismo. Ele está dizendo que as nações onde o protestantismo foi aplicado, por causa da ideia, né, protestante, especialmente calvinista, do trabalho, né, como algo que o ser humano precisava trabalhar e deixar os prazeres de lado, naturalmente ele seria próspero. É isso que Max Weber quis dizer. Então você pode explicar isso para nós? Se a senhora quiser, na próxima aula eu posso. Na aula seguinte eu dei a aula de Max Weber para ela. Desculpa aí, professor. Mas nessa aí você não... Porque o professor universitário acha que sabe tudo. Humildade zero. Não estou generalizando, tá, irmãos? Não estou generalizando. Mas veja bem. Quando nós estamos também no nosso monte, o Senhor nos mostra quem é o Deus verdadeiro e que nós não podemos ser neutros. Aí meus colegas de faculdade zombavam de mim. Sei que lá. Fala cada besteira, que aqui não é lugar de eu falar as besteiras, que só fala besteira. Né? E aí, Hélio? Toda besteira que um filósofo falava lá, eles olhavam para mim, para me criticar. Mas no particular, na hora do recreio, Hélio, na hora do recreio você pode, queria dar uma palavrinha com você. Pode? Aqui vem cá, ora para minha mãe, que ela está assim, você ora para mim. Era no particular. Aí tinha uma lá que era muito rica, tinha dinheiro, gente que estuda psicologia, gente que tem dinheiro, né? Senão eu ia fazer um outro curso mais dá resultado mais rápido. Administração, direito, né? Para quem tem grana, faz psicologia. Cadeira, irmão, calma. Hélio, aqui lá na minha mansão, lá no Alphaville, lá, eu estou vendo os espíritos lá dentro de casa. Só no particular. Vamos orar para os espíritos saírem. Assim. Mas no público era só zoeira. Só zoeira. Aí eles me chamaram para ir na festa da formatura. Viu, Marcelo? Lá no Yacht Club, chique. Tive que pagar ainda caro, porque eu não estava pagando. Aí chegou na época da formatura, tinha o baile. Tinha que ir no baile.
Como é que eu vou no baile? Eu não paguei o baile. Aí eu fiz o culto na igreja do Barro Preto, o culto da minha formatura. Eles juntaram tudo, irmão, e fizeram um complô contra mim. E eles disseram assim: nós só vamos no culto se você for no baile. Agora danou. O que você acha que eu fiz? Claro, eu sou bobo. Eu já estava querendo ir mesmo, falar a verdade. Mas o baile é coisa simples, quem já foi sabe como é. Tem bebida, tem tudo, mas você que vai fazer o seu ambiente, né, irmão? Você vai se posicionar. Fui lá, ainda levei minha irmã que veio ainda para a minha formatura, bebemos Guaraná bom, tem a dança, aí nós tivemos que dançar, irmão. Se foi pecado, já passou. Eu já pedi perdão, tive que dançar a dança lá do baile da dança com a minha irmã. E depois, em peso, no dia seguinte, eles estavam todos no culto na igreja de Barro Preto. Eu tenho a filmagem até hoje. Só não estou achando lugar para eu ver ela mais, que ela é naquela fita desse tamanho assim. Se você souber quem transforma, fala para mim. E eles tudo chorando, eles tudo impactados com aquela palavra. Ou seja, o monte onde nós estamos, não depende nem do lugar. Nós só não podemos ser neutro, porque o neutro não é respeitado. Mas quando você se posiciona, pode te zoar, eles vão fazer, isso faz parte da vida, a zoeira. Mas eles sabem, e quando pedir oração, vão pedir oração para você. Vem cá, ora para mim aqui. Vem cá, por favor. Ou seja, estar no monte não é necessariamente estar num lugar alto, dizendo eu sou melhor do que os outros, mas estar no meio dos outros para servir os outros, se envolver com os outros, dar risada com os outros, não é ficar lá. Sou crente, fiz voto. Uma colega que eu tinha que ia todas as festas da escola, trabalhava numa escola. E ela deixava para fazer voto de jejum no dia da festa. Só ficar lá no canto. Como? Coxinha, irmã, coxinha com Guaraná Del Rey. Sou crente, fiz voto. Fica em casa então, ô marmota. Por que você vem caçar, vir na festa? Estar no monte é ter uma vida de fé em Deus, onde quer que você esteja, ser respeitado, ainda que você esteja no baile, no que for, não interessa. Jesus era o que mais ia em baile, era Jesus. Tinha uma festinha ali, Jesus, tem uma festinha aqui de casamento, opa, estou dentro. E se acabava a comida, ainda multiplicava. Vinho também, nessa parte a gente põe entre parênteses, né? Mas multiplicou o vinho também. Revela quem você é. Quem você é quando ninguém está te vendo? Quem você é? Mas o monte revela também, irmãos, que nós devemos, no monte, fazer o que Elias fez. Olha o versículo 30 do capítulo 18. A Bíblia diz que os baalistas, os servos de Baal, fizeram um altar, o Deus não respondeu. Mas no capítulo 18, especialmente no versículo de número 30 até o 32, a Bíblia diz que Elias construiu um novo altar. Ele não aproveitou o altar do Baal, ele construiu um novo altar, ele pegou novas pedras, fez um altar novo. E ali ele constrói aquele altar exclusivo para Deus, para ele colocar então a sua oferta, o animal, certamente o cordeiro que ele colocou em cima. O que isso nos comunica? O que isso nos comunica? Que não dá para ter um altar onde você sacrifica a Baal e você sacrifica a Deus no mesmo altar. Como Paulo escreve aos Coríntios, né? Corinto, aquela cidade cosmopolita, ainda hoje uma grande cidade, com o porto, o primeiro canal mundial que foi feito foi em Corinto, né? Depois Panamá e aquele lá da Ásia, fechou outro dia. Enfim, em Corinto foi o primeiro canal que foi feito, né? Aquela cidade incrível onde o mundo passava por Corinto. Então, os cristãos se convertiam, mas era comum continuar na mesma vida antiga de pecado, às vezes em contato com as religiões pagãs das quais eles tinham vindo. O sujeito vinha para a ceia do Senhor, inclusive era bebida alcoólica que servia na ceia,
Está lá em 1 Coríntios 11, pode ler. Uns saíam bêbados da ceia. Tropicando. De onde você está vendo, irmão? Da primeira igreja batista de Corinto. Oh, teve ceia lá hoje, né? Hoje teve ceia lá, que você está bêbado. Ah, que absurdo, irmãos. Que absurdo. Vai acontecer em Corinto. Ou então saíam dali da mesa do Senhor e iam para as outras festividades pagãs. Paulo diz assim aos Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios. Vocês não podem comer da mesa do Senhor e ao mesmo tempo comer da mesa dos demônios. É preciso tomar uma decisão. Não dá para ter no mesmo altar um culto a Baal, um culto ao dinheiro, um culto a Afrodite, um culto a todo tipo de coisa errada. E no mesmo altar você tem um culto ao Senhor. É preciso reparar o altar. O monte nos mostra isso. Deus é aquele que requer de nós um altar novo, porque o monte revela quem Deus é. É preciso restaurar o altar da nossa vida, é para isso que o Senhor nos chama para um monte. Para nós olharmos para dentro de nós, para a nossa vida e ver o que não está de acordo com a vontade de Deus. Como o salmista diz, esquadrinhe o meu coração e ver se há em mim algum caminho mau e me leva pelo caminho eterno. E quando ele faz isso, no versículos 38 e 39, a Bíblia diz que o fogo do céu desceu. O profeta, inclusive, fez assim um canalzinho em volta do altar, né? Uma fenda na terra, jogou água em cima do cordeiro que estava no altar, a ponto daquela água cair em volta e encher aquele canal que ele havia feito em volta do altar. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu e que queimou toda a oferta do altar e secou inclusive a água que estava em volta, toda ela. E o povo então começou a gritar no verso 39, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não adianta mudar Baal de lugar, colocar roupa nova em Baal, adornar Baal. É preciso destruir o altar dele na nossa vida e erigir um altar novo para o Senhor. O monte nos lembra isso, que o nosso Deus é o Deus que atua nos montes. Mas para encerrar, a Bíblia nos comunica também que o nosso Deus é o Deus que atua nos vales. Nós estávamos no capítulo 18, não é? Se você passar uma página e chegar no capítulo 19, Elias desceu do monte. Ele destruiu os profetas de Baal, os 450 contra um. Sabe por que um prevalece contra 450? Porque você com Deus é maioria. Cutuca quem está do seu lado. Eu não gosto de fazer isso, não, eu quero que você cutuca. Fala assim com ele assim: você e Deus é maioria. Pode vir 450. O fogo do céu consome tudo. Mas Elias desceu da montanha. Elias desceu da montanha. Infelizmente a gente não fica no monte o tempo todo. Repito, monte aqui é lugar da presença de Deus. É você estar na presença de Deus, buscando a Deus, demonstrando fé. Deus demonstrando o poder dele. Isso é monte. É uma situação da vida e não um local geográfico. Mas a gente não pode ficar no monte a vida toda. Moisés teve que descer do monte. Jesus, no Monte das Oliveiras, quando ele foi com os discípulos, depois de ser ali transfigurado diante dos discípulos, ele desceu do monte e tinha um pai com um filho endemoniado embaixo. Porque se Deus está atuando no monte, Satanás está aqui no vale. É preciso descer do monte, porque a vida real acontece no vale. E o vale também revela quem nós somos, assim como o monte revela. E o que nós somos? Somos homens. Tem uma mulher perto de você? Irmãs, nada, não é feminismo, masculinismo aqui? Nada disso. É você, viu, Marineide? Você é homem também. No sentido da raça humana. Aliás, a palavra homem vem de humus, que é terra, né? Humus.
Põe lá para botar a minhoquinha, é terra. Nós somos barro, somos frágeis. Poderoso é o Senhor dos montes, mas nós somos do vale, nós somos frágeis. Elias, no capítulo 19, ele desce do monte, mas não desce apenas do monte geográfico. Ele desce também do monte da sua vida, porque todo aquele esplendor de bênção, de glória de Deus que ele viu, quando ele desce, dá um baixo astral nele. Se você olhar o capítulo 19, versículos 1 e 2, diz que ele vem do monte e que ele recebe um recado de Jezabel. E Jezabel falou assim: você destruiu os meus 450 profetas? Pois amanhã eu destruo você. Você vê como é que as mulheres são, né? Viu, Mário? Ele não teve medo de 450 homens. Uma mulher falou que ia destruir ele, já tremeu nas bases. Versículo 3 fala que ele ficou com medo. Ficou com medo. Ou seja, ele olhou para si e viu a sua fraqueza, a sua humanidade. Sabe o que é o vale? O vale é aquele dia que está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem na sua vida. Viu, Jairo? Aí sua filha está lá numa boa. Seu neto, cadê o neto? Não veio hoje não, né? Não estou escutando copo quebrando. Ô, Glória, foi aniversário? Jesus, segura esse menino aí no aniversário. Aí a filha está ali com o neto, aquela benção. E a outra filha, né? Aí de repente, está com chikungunya. Chikungunya. Ora para mim. Daqui a pouco foi para o hospital. Daqui a pouco foi para a UTI. Ao vale. Do nada. Do nada. O vale chega. E aquela luta. O vale é assim, ele é imprevisível e ele é inevitável. Ele vem quando você menos espera. Um telefonema, uma notícia. Ao vale chegou. Uma carta, um diagnóstico médico, um acidente, uma trombose no pulmão, né, doutor Amário? Sabe que médico não adoecia, não. Aí o vale chegou. E ele chegou para Elias também. Não vou me alongar, mas Elias passa por aquele vale que o salmista chama. Lembra o vale famoso do salmista? Como é que chama? O vale da sombra e da morte. Salmo 23 fala do vale da sombra e da morte. Elias passou por ele. Se você olhar o capítulo 19, especialmente o versículo de número 3, diz que ele, para salvar a sua vida, fugiu, que ele deixou o seu moço e ficou sozinho. Depois, no verso 4, a Bíblia diz que ele pediu para si a morte. Pediu para si a morte. Esse é o vale da sombra da morte. Esse é o vale da sombra da morte. Que coisa. Ele experimentou o vale da sombra da morte. O apóstolo Tiago, quando escreve sua carta no Novo Testamento, no capítulo 5, 17, falando sobre Elias, ele diz uma coisa muito certa, ele diz assim: Elias era um homem como nós. Elias era homem, era humus. E ele sentiu medo, ele se sentiu oprimido por aquela situação. Ele abandonou o seu jovem, o rapaz que andava com ele, ele foi para uma caverna, ele foi para um vale, ele foi se esconder de todo mundo. Mas se o vale revela a nossa fragilidade, ele revela mais do que isso. Ele revela também, o vale também revela quem Deus é na nossa vida. Quem Deus é. Quem Deus é no capítulo 19? Deus é aquele que dá provisão. No versículo 5 até o versículo 7, mostra o anjo que vem, traz um pão cozido, quentinho,
traz uma botija de água, e Elias come, bebe. Deus se revela no vale como Deus daquele que provê, mesmo quando nós passamos necessidade no vale. Aliás, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, no capítulo 4, que o nosso Deus é aquele que realmente supre todas as nossas necessidades. Depois o anjo volta, porque Elias come e dorme. Diz que uma das características da pessoa assim, bem deprimida é exatamente essa prostração, não é? Quer ficar só no escuro, só dormindo, não quer comer. O anjo dá comida, depois cutuca ele, verso 7, fala, levanta e come mais. O caminho que você vai ter que caminhar é longo. Não acabou sua caminhada não, meu filho. Dá uma cutucada aí quem está perto assim. Hoje nós estamos agitados. Fala assim, levanta, meu filho. Levanta. Uma situação da vida, um vale da vida, você acha que acabou tudo? Acabou não. Elias tinha muita coisa para fazer ainda. Ele tinha o rei Jeú para ele ungir como rei. Ele tinha que levantar um sucessor para ele, que seria Eliseu. Ele achava que Jezabel ia pegá-lo, ia matá-lo. Mas Deus tinha outro plano para ele. O Deus que se revela a ele, no versículo 11 e 12, o Senhor fala assim, sai dessa caverna. Ele sai e vem para a beirada da caverna. Olha que lindo, olha aí comigo, 19, 11 e 12. Disse o Senhor, sai e põe no monte perante o Senhor. Eis que o Senhor passava, olha, o Senhor passava. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Verso 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Depois de passar por aquela experiência de fogo, de vento, de não sei o quê. Agora o Senhor fala, olha, agora é hora de você me ouvir. Não vai ter fogo do céu, não vai ter nada. Agora você vai só ouvir esse ventinho aí, ó, passando por você. Esse sou eu, trazendo paz, trazendo tranquilidade. Às vezes quando a gente está muito no 320, muito agitado, muita coisa para fazer, precisa Deus falar assim, calma, fica aqui na caverninha um pouquinho, eu vou passar para você com o vento suave, bem suave. Para você saber que eu não sou Deus só do monte, do fogo, do reteté, não. Eu sou o Deus do vale, do sossego, da calma, de você ter tempo para ouvir. Por isso, não desperdice a sua enfermidade. Não desperdice o desemprego. Não desperdice. Aproveite esse tempo para Deus te tratar. E por último, Deus renova o chamado. No capítulo 19, versículo 9 e no versículo 13, o anjo faz a Elias a mesma pergunta. Ele pergunta assim, o que você está fazendo aqui, Elias? Não foi para cá que eu te mandei. O que você está fazendo? O Senhor renova o chamado dele. Havia pessoas que ele precisava ungir. E ele sai dali, unge Jeú, escolhe Eliseu. Ironia, ele pediu a morte, não pediu? Pois ele não morreu. É Deus dizendo assim, olha, eu é que decido sobre você, não é você. Você não vai morrer. E ele não morreu. Tem 2 camaradas da Bíblia que não morreu. Foi trasladado. Um é Elias, EBD, PIB-GV, o outro é quem? O povo está sabendo, Enoque. Deus é irônico com a gente. Às vezes a gente pede, Senhor, chegou o meu fim, dia, azar. Você fala, não vou te dar o que você está pedindo, não. Sou eu o que mando. Aqui você deixa. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Eu não sei se você está experimentando lugar alto de Deus na sua vida. Talvez esteja. Talvez sua vida esteja abençoada, prosperidade, coisa boa. Você está vendo o Senhor atuar, coisa boa acontecendo. Olha, quero dizer a você, continua renovando o altar para você ver os milagres de Deus. Deus tem muita coisa ainda para você. Você está sentindo que Deus está chamando você para uma coisa nova, maravilhosa? Glória a Deus. Receba do Senhor, restaura o altar.
Esteja na presença de Deus. Seja levado por esse Espírito Santo que está te impulsionando para um lugar mais alto. Aproveita. Mas talvez você esteja vivendo no vale da dificuldade. Talvez até o vale da sombra da morte que Elias viveu. Quer dizer, Deus está aí também. Ele está sussurrando no seu coração. Continua firme. Ele é Deus dos montes e dos vales. Ele vence as batalhas nos montes. Ele vence as batalhas nos vales. Porque Ele é Deus. E acima dele não há nada e nem ninguém.